Vamos para cima, então, vamos para a palavra de hoje. Fica aí embaixo, então, a sugestão que você queira dar para o programa, para a nossa próxima live, ou seja, a nossa próxima célula, enfim, o nosso próximo programa. Se você quer que nós vamos até você, nós vamos com o maior prazer, vamos fazer aí uma comunhão. E se você quer dar sugestões, manda pra gente. E se você tem alguma dúvida, manda que a gente tá chegando junto, ok? E principalmente a galera aí ligada no esporte, vamos aproveitar assim que liberarem tudo aí para que a gente possa estar fazendo isso lá dentro do mar, né? Até porque eu gosto de pegar uma onda. Não sou o cara da onda não, mas eu gosto de brincar, eu gosto de levar umas ondas na cara, gosto de tomar uns caldos aí, porque realmente eu comecei muito tarde no surf, mas gosto de brincar, né? E vamos pegar a galera do futebol, vamos pegar a galera aí do jiu-jitsu, vamos pegar a galera aí do UFC, né? Vamos chegar todo mundo aí para mostrar que o esporte também é um lugar onde Deus se faz presente e tem muitos atletas bons aí, atletas de Cristo, e nós vamos pegar essa galera para dar testemunho. Assim como tem atores, atrizes e tudo mais, grandes empresários, né? Tem grandes empresários também, mas nós vamos andar no meio de todo mundo, andar na galera, no meio do povão também, porque afinal de contas eu sou o povão, ok? Vamos nessa então? O que Deus falou comigo essa semana, cara? Foi tremendo essa semana. Eu tava meio cabisbaixo essa semana, e é normal e é natural, porque a gente apanha bastante, tá? Quando você é cristão, e você está buscando a palavra de Deus, e você está orando, e você está se entregando, e você está pagando o preço, cara, a gente apanha muito, a gente apanha bastante. Você apanha de todos os lados, né? Então você tem que cuidar da tua casa, do teu lar, da tua empresa, tem que gerenciar aí a tua família, né? E você acaba, cara, chegando num certo momento que você está cansado. Por quê? Por que você está cansado? Porque você apanha demais. E as pessoas olham para você, elas não imaginam pelo que está passando, porque eu tenho isso comigo, tá? Então eu não sou o tipo do cara que quando eu tenho dificuldades, eu fico me lamentando, ou cai o meu semblante, eu fico com aquela cara de quem está passando uma dificuldade. Eu não sei fazer isso, cara. Eu, desde que aprendi e entendi que Deus está comigo o tempo todo, Ele caminha comigo o tempo todo, então eu aprendi a descansar em Deus, e as dificuldades que aparecem, eu não estou nem aí para elas, eu parto para cima, e o meu dia a dia é normal, cara, independente se eu tenho um monte de coisa para resolver ou eu não tenho nada para resolver, eu acordo de manhã sorrindo e vou dormir sorrindo, cara, parece um bobo. Então as pessoas que me olham assim ficam pensando, esse cara é bobo, esse cara ele ri o tempo todo. Você vê que tem um coronavírus que está matando milhares de pessoas e ele não fala nada, entendeu? Tem aí uma crise tremenda e ele não fala nada. E é isso mesmo, você pode vir na minha casa, no meu trabalho, onde eu estiver, eu posso ir na sua casa também, eu posso estar praticando um esporte, qualquer coisa. Você nunca vai me ver lamentando, tá? Eu não tenho esse perfil, não é meu perfil isso, de murmurar ou de reclamar. Mas por que isso? Cara, porque eu aprendi que Deus, Ele tá ali. Eu não preciso de intermediários, né? Para falar por mim com Deus. Então eu converso com Ele, né? E quando a coisa fica muito difícil mesmo, que eu fico assim, tipo, acumulando durante muito tempo, muita pancada de tudo quanto é lado, eu tenho o hábito de pegar e ir para um quarto, ir para um espaço, e ali eu converso com Deus e realmente, tá? Então se eu tiver que chorar, se eu tiver que gritar, se eu tiver que berrar, vai ser nesse momento. É uma coisa entre eu e Deus, entendeu? Então eu não carrego isso para fora do meu momento ali. Então quem tem que saber dos meus problemas e das minhas dificuldades é Deus. Então se eu tenho que chorar, se eu tenho que reclamar, se eu tenho que gritar, se tem que cair meu semblante, se eu tenho que ficar com cara de coitado, de triste, então se eu tenho dificuldade, eu converso com Deus, exponho minha vida para Deus, e é não que Ele não saiba, mas é com Ele que eu tenho que conversar. Não adianta nada eu ficar com cara de coitado, me lamentando, me murmurando, trazendo essas coisas para dentro da minha casa, trazendo essas coisas do espiritual para cima da minha esposa, para cima dos meus amigos, ou para cima daquele cara. Não. Deus me abriu esse espaço, o véu se rasgou, agora eu não preciso de intermediário, eu preciso somente de um espaço, um momento, me consagrar e levar então aquilo que está me afligindo, que está me aborrecendo, que está me irritando e que está me deixando com o semblante baixo para Deus. É Ele, tá? E num desses momentos,
aconteceu essa semana. Então, assim, muita coisa acontecendo. Tô todo mundo vendo aí coronavírus e a gente está realmente com bastante dificuldade, né? São compromissos financeiros a serem saldados, aluguéis, enfim. A vida segue no meio dessa pandemia toda, no meio dessa confusão toda, acaba cansando. E num desses momentos eu cansei. E aí eu pedi para minha esposa, falei, olha, eu vou até a cozinha e eu vou conversar com Deus. E aí, como eu sempre faço, né, como eu ainda acabei de falar, quando eu estou muito cheio mesmo de problemas, que eu vejo que está impossível de atravessar, eu gosto de arrumar um espaço e um tempo com Deus. E foi isso que eu fiz. Cheguei ali na minha cozinha e falei, olha, Senhor, eu orei do meu jeito. Falei, Senhor, não sei o que está pegando, mas eu sei que está pegando. E naquele momento que eu conversava com Deus, nesse momento em que eu me retirei, que eu fui até a cozinha, que eu fui orar e conversar com Deus, eu pensei, mas o que eu vou conversar com Deus, né? Como é que eu vou fazer para conversar com Deus? Como é que eu vou orar? Aí eu peguei a Bíblia e pensei assim, eu vou abrir, né? Fazer que nem aquele negócio do horóscopo do crente. Eu abro a Bíblia e aí eu vou seguir ali, vou ver um versículo e aí eu vou ler aquele versículo. Mas eu falei, cara, eu não vou fazer isso, eu quero conversar com Deus, eu não vou fazer isso não, eu quero fazer diferente. E comecei a conversar com Deus, orar, buscar em Deus para tentar entender a situação toda que estava acontecendo. E eu comecei a folhear a Bíblia. E à medida que eu fui folheando a Bíblia, olha como é doido as coisas. Eu acabei parando em Gênesis. Aí quando eu parei em Gênesis, me chamou muito forte. Eu vou ler para vocês verem. Vou pegar aqui, já deixei marcado. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aí eu falei, cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu estou querendo falar com Deus e me vem esse versículo, eu falei, cara, eu nunca vi nem pregação sobre isso. Gênesis, Caim, o que tem a ver com a situação que nós estamos vivendo, né? Com os aluguéis que graças a Deus não estão atrasados, com o dinheiro que não entra, com o comércio que está parado, com a coronavírus que está aí. Então eu falei, cara, esse versículo não tem nada comigo. Aí eu falei, Deus, não é possível, você realmente não quer falar comigo, né? Eu falei, porque se me mandar ler, ou melhor, eu abrir a Bíblia e começar a conversar contigo e orar e parar nesse versículo, mas foi uma questão de minutos. Deus falou muito forte. E aí trazendo, então, vamos ler só o primeiro versículo, quando diz assim, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Aí caiu a ficha. Opa, peraí, tem um mistério aqui. E trazendo para a nossa realidade, é isso mesmo. Se você for conversar com Deus a respeito de toda essa situação, você vai notar que é mais ou menos isso. Hoje, se Deus está presente na vida dos cristãos, ou pelo menos daqueles que o buscam em espírito e em verdade, então Deus está falando ali, né? Ele está falando para mim, como Ele falou, mas também pode estar falando com você que agora está vendo esse vídeo, tá? Deus está perguntando para mim, para você, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, desse colapso financeiro que o mundo está vivendo, dessa confusão toda, Deus está perguntando hoje, agora, nesse momento, por que nós estamos, então, furiosos? Por que nós estamos com o nosso semblante caído? Por que nós estamos irritados? Aí você pergunta, mas não era para estar? Estou com aluguel atrasado, estou com contas atrasadas, meu carro vai ser pego, não entra cliente na minha loja, né? Aqueles que têm loja, aqueles que têm emprego falam que estão ficando desempregados, estão com risco de perder o emprego, está todo mundo em polvorosa. E o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto.
né? É o que está acontecendo agora, cara. Vamos nos colocar assim por um momento, no momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos furiosos, estamos irritados, e não estamos conseguindo ver a situação em outra ótica. Nós estamos vendo apenas aquilo que os nossos olhos querem ver. E não é para isso, ok? O momento não é para você ficar de cabisbaixo, o momento não é para você ficar nervoso, não é nada. O momento é para você aproveitar. Se você está em Cristo, este é o momento de aproveitar. E não de ficar aí frustrado, não de ficar aí arrebentado, não de ficar com cara de chorão, não de ficar desanimado, não de ficar caindo em depressão, se afundando em remédio. Esse é o momento que você tem. Bom, então esse é um momento que não é um momento para você ficar cabisbaixo, com cara de coitado, você tem onde ir. Você tem onde ir. Está à sua frente, é você que não quer ver. Esse é o momento, então, que você tem que chamar sua esposa, chamar seus familiares, chamar seus funcionários, chamar seus amigos. Ainda que você não possa fazer isso na sua casa, em comunhão, mas dá para você fazer através de oração, através de vídeo. Chama o pessoal, troca uma palavra, troca uma ideia, porque este é o momento, não é momento de você falar mal de governo, disso ou daquilo, ou de crise, não. Agora é o momento de você tentar entender toda essa situação, aproveitar o melhor dela e dar a volta por cima. Esse é o momento que você tem para conversar com Deus, para buscar em Deus e ter a certeza de que Deus está no negócio. Descansa nele, afinal de contas, Ele é Deus, Ele é um Deus de promessas e promessas cumpridas. Bom, para você entender toda essa situação, ela ocorre quando Caim entrega as primícias dele, né, para Deus. Depois vem Abel também entrega. Caim olha, Deus olha para as ofertas de Caim, não se agrada as dele, e aí se agradou as de Abel. Foi por isso que eu perguntei para Deus, Deus, isso não tem nada a ver comigo. Afinal de contas tem a ver uma coisa com outra, né? E aí então foi onde Deus me ministrou. Né? Muitas vezes nós estamos atravessando uma dificuldade, estamos atravessando tudo isso, mas nós deixamos o nosso semblante cair, começamos a murmurar e a reclamar, e deixamos de buscar a Deus. E Deus está ao nosso lado, Deus está dizendo assim, como Ele falou com Caim, né? Então Deus está dizendo assim, se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta que Deus está falando. É como se Deus estivesse falando assim, quando Deus fez essa pergunta para Caim, Deus já sabia o que Caim estava planejando, o que Caim iria fazer. Deus já sabia de tudo isso. É exatamente como nós. Deus está falando agora para nós, do tipo assim, não faça o que você quer fazer, agora não é momento para isso. Agora é momento para você conversar com Deus, ouvir o que Deus tem para falar para você, e aí sim você dar o próximo passo. Então agora não é hora de você querer sair por aí revoltado, nervoso, acreditando que Deus não está no negócio, ou achando que Deus não se agrada, que Deus não tem nada a ver com tudo isso. Deus tem tudo a ver com isso, gente, é promessa de Deus. Agora o que Deus está nos dando é uma chance de, ao invés de murmurarmos e reclamarmos, de ficar com o nosso semblante baixo, Deus está dando uma chance de nos aproximarmos dele. Para quê? Para que a gente possa chegar em Deus e declarar com a nossa boca. Então Deus está nos dando uma oportunidade agora de nós chegarmos a Ele e falarmos, declarar, porque o espiritual se move conforme nós declaramos. Quando Deus faz a pergunta para Caim, o que Deus está querendo é que Caim falasse para ele, se abrisse para ele, dizendo, cara, por que você não gostou das minhas ofertas? O que foi? Por que o meu irmão está sendo melhor do que eu? Por que isso? Por que enfim, era a hora dele fazer a pergunta. Mas ele não fez a pergunta, ele preferiu se calar e então ficou matutando como que ele iria resolver aquele problema. E ele acreditava que o problema não estava nele, nas coisas que ele estava fazendo, mas sim estava no irmão dele. É como nós hoje, no dia de hoje. Nós acreditamos que toda dificuldade que nós estamos passando é somente por causa do vírus, por causa do presidente, por causa do governador, por causa de todo mundo isso, mas estamos esquecendo de que isso faz parte de um plano de Deus para a vida de todos, né, do mundo todo. Isso faz parte do plano de Deus para todos nós. Tudo bem que a gente não entenda,
o mais interessante é que os planos de Deus não é mesmo para ser entendido, mas é para ser vivido. Não é para ficar perguntando por que, isso e aquilo, mas é para você aceitar a situação, viver essa situação, né? Descansar em Deus, certo? Que tudo vai se resolver. E lá na frente, todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas serão respondidas, né? Então não é para nós termos ações agora que aos nossos olhos são boas ações, mas lá na frente vão nos prejudicar. Então agora é o momento que nós temos que conversar com Deus, expor as nossas tristezas, nossas frustrações e aguardar a resposta que Deus está dando. E Deus está dizendo assim: se você fizeres o bem, se você praticar o bem, tudo isso vai retornar. Então agora é o momento que você tem que fazer o bem. Ah, mas então eu tenho que sair fazendo doação e um monte de coisa. Calma, meu querido, não estou falando isso. Eu estou falando que agora você tem que fazer o bem. E o que bem é esse? Buscar o reino. Agora é hora de buscar o reino. E como é que você busca o reino? Honrando. Honrando o que Deus fala. Primeiro ele, família, trabalho e igreja. A ordem é essa. Então agora é o momento em que você tem que orar mais, buscar mais, se mostrar forte, honrar a sua família, né? Trabalhar dentro das possibilidades que nos é dada, que nos é apresentada, e lá atrás a igreja, que você deve buscar a igreja sim, entendeu? Então, não dá para ir para a igreja? Não tem problema, as igrejas hoje se modernizaram, as igrejas hoje você pode fazer online, você pode fazer de várias maneiras, não está conseguindo sair, não está conseguindo ir na igreja, não tem problema, reúna a sua família, pega a Bíblia, ora, busque em Deus e vê o que Deus tem para falar. Então, de um jeito ou de outro, sempre vai dar para você estar em comunhão. Ainda que não seja em corpo físico, numa igreja, dá para você fazer isso provisoriamente na sua casa. Não dá para deixar de ir na igreja, tá bom? Igreja é uma instituição física que foi levantada por Deus para que a gente possa sim estar indo lá. Então não é esse papo que anda espalhando por aí que a igreja não preciso ir porque a igreja somos nós, o meu corpo, isso é bobagem. É texto fora de contexto criando pretexto. Então, tá bom? Então, para você entender e para a gente já encerrar, ok? E para a gente estar encerrando, então, essa é uma passagem muito importante que, olhando assim, como se eu estivesse lendo, ela não teria nenhum significado para a minha vida, mas ela trouxe, assim, grandes significados, porque eu estava a fim de fazer muitas coisas mesmo, mas eu estava errado. Por quê? Quando Deus me deu essa palavra, então, eu entendi o que Deus estava falando, né? Eu entendi perfeitamente. Entendi que agora era o momento que eu tinha que me aproximar mais dele, conversar mais com ele, expor a minha vida mais para ele, não que ele não soubesse, mas ele estava esperando que eu declarasse isso, para que ele então entrasse e tomasse as providências. E não era para mim fazer as coisas que eu queria fazer, porque eu queria fazer na minha força, no meu braço, e Deus estava me mostrando ali que não era para mim fazer isso. Então fica essa palavra aí para você, meu amigo, que está com alguma dificuldade, assim como eu estava, que está pensando em fazer um monte de coisa, que está pensando dar uma de soltar o louco por aí, não faça isso. Agora é o momento que você deve declarar essas coisas para Deus, aguardar a resposta dele. E logo em seguida, eu tenho certeza que Deus não somente vai responder o que você está conversando, mas também vai te apresentar as soluções corretas, que você com certeza não vai entender a princípio, mas lá na frente você vai se alegrar das decisões que você tomadas por Deus, e vai se alegrar de não ter feito aquilo que você queria ter feito, que eram decisões suas. Assim como eu me alegro. Do momento em que eu fiz a oração, não demorou 15 minutos, as coisas começaram a virar de uma maneira sobrenatural. E falando assim, você vai falar, mas o cara tá com crentez. Meu, eu não tô com crentez e nem precisaria estar fazendo isso e nem falando isso. Mas se eu tô trazendo para vocês, é porque Deus respondeu a minha angústia, respondeu a minha tristeza, respondeu, e tudo foi resolvido assim em questões de minutos. Pode ser que de repente para você demore um pouco mais ou não, eu não sei o que Deus vai responder para cada um, mas todas as vezes que eu me tranquei em meu quarto, todas as vezes que eu tive um a sós com Deus, a resposta veio de imediato. E eu tenho certeza que com você não vai ser diferente. Tudo que Deus quer é que você tire alguns minutos para Ele, para conversar com Ele, para você declarar isso, tirar do espiritual, trazer em voz alta, para que Deus ouça o
que você quer fazer, o que você tem vontade de fazer, e Deus vai dar a resposta para você, vai te apresentar a solução, e você vai ser o cara que vai dar a testemunho e vai fazer a diferença no meio dessa confusão toda que o mundo está vivendo. O simples fato de você buscar a Deus, declarar a Deus tudo o que você está frustrado, tudo que você está cansado, mas declarar isso para Deus e entender que é Ele que vai dar o próximo passo, as coisas vão mudar e você vai dar testemunho disso. A sua vida muda a partir do momento que você busca a Deus e declara para Ele tudo que você tem que declarar. Então, para de ficar de cabisbaixo, para de ficar aí frustrado, para de ficar com depressão, para de ficar achando desculpas em outros, na situação. A hora que você entender isso, as coisas mudam na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, um abraço para vocês. Estamos juntos. Até o próximo. Bora lá. Um abraço. Fica com Deus e bora lá.